Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, está começando agora com o microfone um pouco mais alto o Café com Caçapa desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Dá licença. Esse café está maravilhoso e essa segunda-feira nós tivemos aí coisas interessantes acontecendo no mundo da narração esportiva e também do nosso querido futebol. Como você sabe, esse é um quadro semanal, repercutindo tudo que rolou no final de semana. E eu vou começar falando de outros esportes. A gente fala bastante aqui no canal, né? Esse canal sobre narração esportiva, para quem não conhece. Se você gostar, já deixa o like, aproveita para se inscrever. Aqui as pessoas aprendem a narrar esportes, não só futebol. E eu falei muito semana passada aqui sobre a importância de narrar outros esportes, né? Entrevistei o Vinícius Moura, lá da ESPN. E ele falou, né, como a NFL abriu as portas para ele lá nos canais da Disney. Isso acontece frequentemente na vida de muitos de nós. E aconteceu ontem não, no último final de semana, com o querido Vinícius Rodrigues, do Sport TV. Um cara que eu vi começar a narrar lá na N Sports, trabalhando junto com ele. Lembro de todas as dúvidas que ele tinha, se realmente esse era o caminho que ele devia trilhar. Acho que o que aconteceu com o título do Caio Bonfim na marcha atlética, né, a medalha de ouro, o título mundial, na voz dele, é a resposta que ele precisava. Se é que ele já tinha alguma dúvida, já está lá no Sport TV já tem um tempo, brilhando muito no voleibol e ganhou esse presente de narrar e brilhantemente narrou, né, a trajetória do Caio Bonfim na prova toda e principalmente nos instantes finais, que foi a narração que acabou viralizando, né? Que acabou tomando conta aí das redes sociais no final de semana, um título inédito de um cara de uma história de vida incrível e que o Vinícius conhecia, porque o Vinícius lá na N Sport, junto com a gente, e ele muito mais do que eu, porque eu estava muito mais no futebol, no Brasileirão Play do que com o canal do COB, né? O canal do Esporte Olímpico Brasileiro, e ele acompanhou muito a trajetória desses meninos, do Pio também, narrou handball com títulos, né, com vitórias importantes do Brasil, na voz dele. Então o Vinícius ele se notabilizou para ser chamado para o Sport TV pelos outros esportes. Na Superliga ele fazia um trabalho excelente na Superliga de vôlei, ainda faz, e foi contratado também muito por essa versatilidade que ele tem, né? E por conhecer essa história, por ter na cabeça e com certeza se preparou para esse momento, porque o Caio, claro, era um dos favoritos para medalhar, brilhou, aproveitou a oportunidade, elevou ainda mais o seu nome no meio, elevou ainda mais o seu nome lá dentro, tenho certeza disso. Então, parabéns aí pro Vinícius. Eu queria abrir esse Café com Caçapa mandando um cafezinho especial para você, Vini. É um grande recado para muitos de nós que às vezes temos dúvidas, né? Poxa vida, para onde nós vamos? Será que esse é o mesmo caminho? Será que eu vou dar certo ou não? Eu sempre falo isso para os meus alunos aqui da Liga dos Narradores, né? A Liga dos Narradores é a melhor comunidade de narradores esportivos do. Você pode e deve fazer parte da Liga dos Narradores se você quer viver disso, né? Afinal de contas, é isso que fazemos. É viver de narração esportiva. Então, se você quer saber mais sobre a Liga dos Narradores, aqui está o nosso QR Code para você conhecer. Então, eu sempre falo para eles, né, que ninguém tem garantia de nada, né? Se a gente vai dar certo, se não vai, se vai chegar onde a gente quer ou não. A única certeza que a gente tem é do nosso talento e a de nossa capacidade de ver as coisas de um jeito diferente, né? Que está nas nossas mãos no fim do dia, o preparo, o desenvolvimento, ir atrás, né, daquilo que a gente quer para a nossa carreira e para justamente buscar os nossos objetivos. Isso é o que está no nosso controle. Se a gente vai ter as oportunidades, se a gente vai, né, conseguir chegar, aí já é uma outra coisa, mas a gente precisa tentar, né? Pelo nosso talento, pelo dom que Deus deu para a gente precisa tentar. Bom, foi um fim de semana bem interessante de uma Série B que tá pegando fogo e, poxa, eu vou até falar sobre isso mais tarde, mas eu vou adiantar para vocês aqui no canal, né? Hoje eu começo a minha coluna
jornal da Band News FM, o Tem Método, 2h40 da tarde ao vivo. E eu vou falar um pouquinho como a gente gosta do caos, né? O brasileiro, ele gosta do futebol, embora ele não reconheça isso, ele gosta do caos no futebol. Porque a mínima derrota, a mínima possibilidade remota de um tropeço pode ser tido como uma tragédia e levar um trabalho inteiro pela janela. Falando do Goiás. Goiás foi o jogo que a gente fez na Rede TV esse final de semana. O Goiás tá brigando aí pelo título da Série B, vai subir, né? Tá dando uma oscilada nesse retorno aí, venceu só agora 3 jogos em 10. Mas tem time, tem elenco e tal. Eu tava enfrentando o Paysandu, coitado, desesperado e tal. E como é importante, né, pro narrador esportivo ser um pouquinho repórter também, né? Eu conversei durante a sexta-feira, saí pra tomar um negocinho, né, com um grande amigo meu que conhece lá os conselheiros, é metido na política lá do Goiás. E ele me contou a história do bicho, né, que ofereceram lá 300 mangos pros jogadores do Goiás ganharem as próximas partidas, tal, como se fosse uma coisa assim. Goiás iria ganhar do Paysandu. Jogou mal. É verdade, talvez isso realmente assuste o torcedor do Goiás, né? Achou um gol no final, um gol bonito, tal, do Jean Carlos, fez seu primeiro gol com a camisa do Goiás, tal. Daquelas coisas que o caos do futebol explica, né? E a conversa antes do jogo era, pô, mas se não ganhar, tem que mandar o Mancini embora. Gente, o cara é o segundo colocado da Série B e tal. Vamos devagar, né? Então, enfim. Isso acabou se refletindo também no fim de semana, né? Porque a gente teve aí um Campeonato Brasileiro que se embolou, porque o Flamengo tropeçou, né? Essa coisa do calendário que eu vou falar na coluna também mais tarde. O Santos conseguiu uma vitória incrível contra o São Paulo, que deu uma sobrevida, um respiro legal para o time da Vila Belmiro. O Roger caiu. Então, assim, a gente viu uma rodada que poderia ter times deslanchando, jogando um grande futebol. Acho que só quem jogou mesmo um grande futebol com seu time B foi o Palmeiras mesmo, que atropelou o Fortaleza, que está fadado ao rebaixamento, né? Então também pegou uma pera doce, mas fez da pera doce um belo suco de pera, uma torta de pera, como vocês bem entenderem, né? Vocês é que sabem. Tem muita gente aí pronta para ganhar esse título, né? Acontece hoje a premiação. Tem alguns exageros, né? João Neves. Tem muita gente indicada. Nesse vídeo aqui vai ficar longo, 8 minutos. Quem mais que tem? Cadê o Rafinha que não aparece? Harry Kane. Quem mais? Kvaratskhelia. Bom voto, hein? Esse vai aparecer na seleção, eu acho. Eu também acho que vai aparecer. Quem mais? Lautaro. Não sei, tenho dúvidas. Robert Lewandowski, não, tá sempre lá. Fez uma boa temporada também aqui o argentino McAllister do Liverpool. Bom jogador, hein? Gosto muito. Mbappé. Sem novidades. Ah, rapaz. Artilheiro, hein? McTominay. No meu time jogava muito. Tá no Napoli agora. Nuno Mendes do Paris Saint-Germain. Bom jogador pra defesa. Tô muito curioso pra ver essa seleção do campeonato, viu? Michel Olise. Bom jogador do Bayern de Munique. Caiu bem no time. Caiu muito bem no time. Cole Palmer, presença certa na seleção do ano. Pra mim, um dos principais jogadores da Premier League. Jogadoraço do time campeão do mundo, né? Pedri, daquela duplinha de volantes enjoada que tem o Barcelona, né? Cara, e aí pra mim o grande favorito, eu acho que o Rafinha tem chance. Sinceramente, eu acho que o Rafinha tem chance. Brasil.
28 anos já tem. Fez uma temporada espetacular o Rafinha, gente. 38 gols, 24 assistências em 64 jogos. Ele praticamente foi decisivo em todos os jogos, né? Então, sei lá. Declan Rice, jogador que cresceu muito. Olha, bate falta como poucos. Fabian Ruiz, acho exagero, sinceramente. Mohamed Salah tem que estar sempre, né? Enquanto ele jogar a bola na Europa, ele tem que estar. Virgil van Dijk nem fez uma temporada tão espetacular assim esse ano, não. Já jogou melhor na vida, mas é um cara muito importante no Liverpool, né? O Vini, sinceramente, esse ano não merece. Aí eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Eu acho que esse ano o Vinícius não merece. Não merece. Vitinha, bom jogador. Para a seleção tudo bem. Florian Wirtz, da seleção da Alemanha, do Bayer Leverkusen. Bom jogador. E o Lamine Yamal. Eu acho que a briga vai ficar, no fim das contas, entre Rafinha, Lamine Yamal e Dembélé. Eu acho que pra bola de ouro, né? Pro número 1 e tal. Acho que vai ser isso. Vamos ver. Vamos aguardar, senhoras e senhores. Vamos aguardar. Então é isso, né? Assim, pra bola de ouro, acho que é isso. É um prêmio... Que é aquilo, né, gente? Quando a gente ganha, a gente acha que é importante pra caramba. Quando a gente perde, a gente acha que não vale nada. Também não pode ser assim, né? Acho eu que é um prêmio de respeito. É uma escolha, né? O critério é um pouco diferente, né, do prêmio da FIFA. São jornalistas que votam, né, e tal, jornalistas do mundo todo que votam e tal, e vamos esperar, vamos ver o que acontece se a gente tem uma bola de ouro brasileira, o que também não significa muito. Esse é um prêmio individual. As pessoas têm que entender isso. Esse é um prêmio individual, né? Não é um prêmio coletivo. Então, se de fato não deram um brasileiro, não é o futebol brasileiro que perdeu, foi o cara que perdeu, e problema dele também, entendeu? E para encerrar o nosso cafezinho, tomando o último gole aqui porque tá bom. O Santos ganhou sem o Neymar. Eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Eu, pela primeira vez nesses anos todos, temo que Neymar não participe da sua última Copa do Mundo. Temo mesmo. E tem dois motivos para isso. Um é a sequência de lesões que ele tem. Ele teve uma lesão enjoada no reto femoral, que é o músculo da frente da coxa. O maior deles, né? Pega todo o fêmur, né? Até da ponta do joelho até em cima. Ele teve uma lesão ali, não sei exatamente onde, porque não se fala se foi perto do joelho, se não foi e tal. E ele vai ficar fora no mínimo 4 semanas, no máximo 12. Se for 12 semanas, acabou o ano para ele. E tem uma coisa que o Leonardo Fontes falou ontem na transmissão da Band News FM que eu concordo com ele. O Santos... Puta, é muito louco falar isso, mas o Santos melhorou sem o Neymar. E não foi porque ganhou do São Paulo, até porque São Paulo também tirou muito pé, escalou time reserva e tudo mais. Mas porque, eu vou dizer pra vocês uma coisa, o Santos jogou sem peso. E aí o Guilherme acabou sendo protagonista do jogo, porque ele fez o gol, ele teve outras 3, 4 oportunidades, e aí é a limitação técnica dele mesmo. Mas ele jogou bem, o Santos jogou bem, Roleza jogou bem, e o Santos foi coletivo. E o Santos precisa ser coletivo. E a seleção brasileira também. A gente está vendo aí com o Ancelotti a seleção brasileira evoluir sem o Neymar. Então acho que está ficando evidente que não é imprescindível o Neymar no Santos e na seleção brasileira. Imprescindível não é. Ele pode ser importante dentro de um contexto. Se ele não se encaixar ao contexto, se ele quiser que o contexto se encaixe a ele, vai ficar difícil. Tanto para ele ajudar o Santos, quanto para ele jogar a próxima Copa do Mundo. Eu tenho a impressão que a seleção brasileira já se vira sem ele. E acho, conhecendo um pouco, quer dizer, eu não conheço o Ancelotti, não posso falar uma barbaridade dessa, mas olhando para o comportamento do Ancelotti, eu denoto que talvez o Ancelotti não o chame mais.
Porque o Brasil tá criando uma base, né? Tá criando um corpo, né? A seleção brasileira. E aí complica. O que você acha? Você acha que o Neymar ainda tem espaço na seleção brasileira? Você acha que o Neymar ajuda ou prejudica o Santos Futebol Clube? Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. O vídeo está acabando aqui. Bem-vindo ao nosso café. Amanhã tem mais, tem dica, tem live. Live agora em novo horário, tá? Por causa da coluna da Band News FM. A partir desta quarta-feira, a live do Caçapa às 3 da tarde, não mais às 2h30. Eu te espero às 2h40 no Dial 96,9 em São Paulo, nas capitais pelo Brasil, mas aqui no YouTube você assiste. Ó, Caçapa! A nossa participação não tem método. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.